Grande Valente. Grande Valente não é filme de Hollywood, parece até filme de Hollywood, mas não é. É o tema da nossa mensagem, porque eu quero mostrar qual é a valentia. É o ensino das Escrituras, é aquilo que o Senhor nos mostra e nos revela como valentia no reino de Deus. Valentia no reino de Deus. Como ser valente no reino de Deus. O que é um valente? Como nós somos valentes como discípulos? Nós precisamos nos tornar valentes de Deus à medida em que nós enfrentamos a nossa vida. E a nossa vida é feita de desafios e mais desafios. E o maior dos desafios na nossa vida que eu quero falar hoje, e que não são as nossas lutas diárias, os nossos problemas financeiros, os nossos problemas dia a dia de relacionamento, eu não quero falar disso. Eu quero falar de nós mesmos, dos desafios que nós temos conosco mesmo, com o nosso ser interior, com o nosso coração, com o nosso caráter, com a nossa personalidade, com aquilo que está dentro de nós. A Bíblia considera o mais valente aquele que consegue dominar a sua alma, aquele que consegue dominar o seu espírito, aquele que consegue dominar o seu ímpeto. Essa é a grande valentia. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 32, eu quero ler com você. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vou ler novamente: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Esse é o valente. Ele equipara o homem que conquista uma cidade, que guerreia, aquele que domina sua alma, o seu ser interior, os seus ímpetos, as suas emoções, os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos. Ele diz: esse é mais valente do que aquele que conquista uma cidade. Esse é mais forte do que aquele que consegue adentrar uma cidade como guerreiro e conquistar essa cidade. E ninguém fez isso melhor do que Jesus. Ninguém fez isso melhor do que Jesus. Quem já leu o livro do Augusto Cury, o homem mais inteligente dessa terra? O Augusto Cury, ele era um ateu. Ele era um ateu. E o dia em que ele foi desafiado a estudar as emoções de Jesus, foi que ele se converteu, porque ele viu o quanto Jesus podia gerenciar. Ele fala de gerenciamento das suas emoções. Nos dias mais difíceis, nas situações mais difíceis, ele conseguia gerenciar. A palavra do momento hoje é gerenciar as emoções. Mas isso é mais velho do que andar para frente. Porque a Bíblia chama isso de domínio próprio, de controle pelo Espírito na nossa vida. O certo é que Ele nos deu o Espírito Santo, e esse Espírito é para que nós possamos, igualmente como Ele foi e como Ele fez, conseguir dominar o nosso ser interior, as nossas emoções, ímpetos, o nosso coração, o nosso sentimento. Nós somos capazes de fazer isso. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu e você temos o Espírito. Por que isso às vezes não acontece? Por que isso não acontece? O primeiro dom que Deus, um dos dons mais importantes, e um dos frutos, aliás, não é dom, é fruto do Espírito, e fruto precisa ser cultivado, chama-se domínio próprio. Quando você vai meditando e você vai percebendo que ele é tão importante na nossa vida, porque a partir dele você é capaz de controlar algumas coisas na sua vida que você não era capaz de controlar antes. São fruto do Espírito na sua vida. Se o Espírito já está na minha vida, é por isso que eu sempre falo com as pessoas. As pessoas dizem assim: eu não consigo fazer isso. Eu não consigo falar. Eu não consigo fazer. Eu não consigo me controlar. Não. Você não treinou isso. Você não cultivou esse fruto na sua vida.
Que você consegue sim. Porque a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Se ele não tem domínio, é porque eu ainda não treinei. É a mesma coisa de você falar comigo assim: eu não consigo carregar um peso de 60 quilos. É lógico, você não foi treinado para isso. Porque as pessoas que são treinadas, elas começam com 10, depois com 15, depois com 20, depois com 30, depois com 40, e daqui a pouco elas estão carregando 60 como se não fosse nada. Se você me pedir para carregar 60 quilos, eu vou falar: sinto muito, eu não vou conseguir. Eu vou quebrar minha coluna, vou quebrar o braço, vou me empenar por uma semana, eu não vou conseguir carregar. Mas se eu me treinar, eu vou conseguir. Aqueles que treinam, estão na academia treinando, eles são capazes de fazer isso. O espírito não é diferente da carne, não. O espírito é a mesma coisa. Nós precisamos cultivar. Então, quando as pessoas dizem: não consigo dominar, eu não tenho... Consegue sim. O espírito já está sobre a sua vida. A presença dele em nós é que precisa ser cultivada. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Isso é um exercício na nossa vida. Gálatas 5, 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós falamos que o fruto, quando nós falamos de fruto, nós precisamos entender que o fruto não dá a revelia, nem o fruto da revelia precisa ser cultivado na nossa vida. Significa que a semente está em nós. Nós precisamos cultivar esse fruto e fazer com que ele nasça da nossa vida. Nenhum fruto do Espírito Santo, irmãos, é obra do acaso ou da revelia. Você não ama de graça, você exercita amor. Você não tem domínio próprio assim. Não, de repente, aquele que falava e fazia, e ele agora, de repente, consegue dominar. Não. Ele começa a treinar, ele começa a se preparar, ele começa a treinar e deixar com que o Espírito faça isso na vida dele. É um treinamento, uma preparação, que é fruto de arrependimento. Todo pecado, ímpeto, desejo, vontade e emoção, que você não era capaz de dominar, agora você vai ser capaz de dominar sim. O Espírito te dá a capacidade para você dominar qualquer pecado na sua vida, qualquer ele que seja. Se você diz: eu não consigo parar de fazer isso, eu não consigo parar de fazer aquilo, consegue sim. Você é que não quis até hoje. Porque às vezes a sua vida se tornou tão cômoda da maneira como você vive, e às vezes você vai convivendo com isso como se fosse uma coisa tão natural, tão simples. O pecado às vezes começa a fazer parte da nossa vida que cauteriza. É igual o calo. Você calça um sapato, ele começa a te machucar, cria um calo e de repente você já está calçando ele normal. E o pecado não pode ser assim na nossa vida. E eu tenho a capacidade de, pelo Espírito Santo, dominar e dizer assim: olha, você não tem mais força sobre mim. O Espírito que nos foi dado nos capacita a ter domínio sobre tudo em nós, sobre qualquer pecado da minha vida, sobre qualquer sentimento, sobre qualquer desejo, sobre qualquer vontade. Ele só precisa ser cultivado. Se você não cultiva, não vai ter esse domínio que Deus te deu. Ele já está em você, ele já está em nós. O domínio próprio já está em nós. Ele não vai te dar. Não peça a Deus domínio próprio. Se você tem o Espírito Santo, ele já está em você. Então, aquilo que os sábios hoje e contemporâneos chamam de gerenciamento das emoções nada mais é do que um autodomínio, de governar a si mesmo, mas pelo Espírito. Porque por si mesmo não consegue não, tá, irmãos? Por você mesmo dizer assim:
eu vou conseguir dominar agora eu consigo fazer. Não, quem consegue por você é o Espírito Santo. Você e eu vivemos na dependência do Espírito Santo. Nós vivemos na dependência do Espírito Santo para governar todo e qualquer ímpeto. Na nossa força, nós nunca vamos conseguir fazer nada, porque nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Domínio próprio é a capacidade de controle que nós adquirimos mediante o exercício nas nossas vidas. É um exercício. Você vai um dia, outro dia, e depois novamente. Se você não consegue, você vai tentar novamente. E aí então, uma hora você vai conseguir. E você vai dizer: opa, agora eu venci. Nós nos arrependemos, morremos para o pecado, dando lugar à virtude de Deus. Nenhuma ação do Espírito Santo de Deus, nenhuma ação de Deus na nossa vida pode acontecer se não houver arrependimento. É a palavra-chave. E se você tem qualquer descontrole, se nós temos qualquer descontrole na nossa vida, se nós não temos domínio sobre algumas coisas na nossa vida, nós precisamos colocar diante de Deus e confessar isso ao Senhor e dizer: Senhor, eu não tenho domínio sobre isso na minha vida, eu não tenho domínio sobre tal coisa na minha vida. Você começa a se arrepender, e nesse arrependimento opera a morte, e quando opera a morte, opera a ressurreição, e aí opera uma nova vida. E aí você começa a dominar naturalmente pelo Espírito, porque Ele capacita a frear os descontroles. Desde que o homem pecou, ele perdeu o governo de si mesmo. Isso é uma ordem natural. O Espírito saiu do homem, ele perdeu o governo e o descontrole total da vida. O homem natural, ele é totalmente descontrolado naquilo que ele faz, porque não tem um Espírito. Não tem um Espírito que traz um equilíbrio, não tem um Espírito que traz governo, não tem um Espírito que sacia, não tem um Espírito que enche. Então as pessoas são vazias. É um desequilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, é um desequilíbrio de toda a natureza. Desequilíbrio, porque o Espírito não está mais no homem. E se o Espírito não está, aí ele não consegue ter governo sobre algumas coisas na vida dele. Agora o pior é quando nós estamos no Senhor e não conseguimos ter esse equilíbrio. Não conseguimos ter esse controle, porque o ponto de equilíbrio do homem chama-se Espírito Santo de Deus. E quando ele perdeu esse Espírito, descontrolou-se plenamente. Sabe por quê? Porque o homem se tornou carnal, totalmente carnal. Então só existe, no ser humano só existe, que não tem o Espírito Santo de Deus, só existe uma coisa: a carne. E a carne é insaciável. Insaciável. Por isso que o homem é insaciável. Ele come demais, bebe demais, compra demais, gasta demais, dorme demais. Porque são essas coisas que suprem o que está faltando na vida do homem. Esses excessos que o homem comete na vida são excessos que não são descontroles, por falta de domínio próprio. E se nós vivemos isso no reino de Deus, a gente precisa entender que nós precisamos voltar para esse equilíbrio e pedir ao Espírito Santo que nos dê graça, porque todo excesso de comer, de beber, de sexo, de droga, de divertir, de dormir, de prazer, qualquer excesso, irmãos, não vem de Deus, principalmente se tratando da carne. Vem também as compulsões pelas coisas, compulsões por dinheiro, compulsões por coisas, por roupas, por sapatos, por joias. Se vivemos assim é porque temos sido carnais e não espirituais. Se temos compulsões de fazer as coisas e não temos domínio para dizer assim: não, eu não vou fazer, eu vou deixar de fazer, eu não preciso fazer.
Se você não tem a capacidade de dizer, olha, eu sei onde começar e onde terminar, isso é um descontrole. E é o Espírito Santo que traz o controle sobre nós. É o fruto do Espírito que traz esse domínio para dizer assim, vou até aqui, daqui eu não vou mais. Quando Ele opera em mim, eu sou capaz de dizer quando eu vou começar e quando eu vou terminar. Ou quando eu não vou fazer mais. Quando eu não vou falar mais. Ou quando eu não vou falar. Ou se eu não devo falar. O Espírito faz isso em nossas vidas. Mas eu preciso ter um exercício na minha vida. Ele quer te controlar. Às vezes eu vejo a igreja, as pessoas vivendo com um descontrole emocional, um descontrole de compulsão, um descontrole de tanta coisa. Eu digo, Senhor, onde está o seu Espírito? Onde está o controle? O próprio Espírito te capacita para frear de todo descontrole. É Ele que te capacita. Nesse pacote, irmãos, entram as nossas emoções e os nossos sentimentos, que nós não conseguimos às vezes controlar. Ira, raiva, ódio. Eu falei um pouco disso aqui na semana passada, não sei se você se lembra, mas isso é um controle do Espírito. Eu disse isso aqui na semana passada e quero repetir. Se você não está sendo capaz de dominar aquilo que vem ao seu coração, os sentimentos, os desejos, às vezes o pecado, as emoções, é porque o Espírito está ausente, ou porque você não cultivou isso na sua vida. E nós precisamos dizer, Senhor, eu fui chamado para viver de forma equilibrada, para comer equilibradamente, para beber, para vestir, para comprar, para fazer qualquer coisa. O Espírito que Deus nos deu é um Espírito de equilíbrio, irmãos. É o grande presente que está nas nossas vidas. Sentimentos, se você não tem como controlar, Deus não vai tirar as suas emoções, Deus não vai tirar os seus sentimentos, Deus não vai arrancar isso de nós, pois Ele tem sentimento, Deus tem emoções, Deus é assim, e Ele nos fez assim, perfeitos nas nossas emoções, só que nós perdemos o Espírito, mas agora, por Jesus Cristo, conseguimos recuperar novamente, nós somos restaurados, nascemos de novo, fomos regenerados não pela carne, nós somos regenerados pelo Espírito de Deus, e essa regeneração pelo Espírito de Deus nos dá a graça de novamente tê-lo em nossa vida, e de ter todo o governo e controle de todas as coisas em nossa vida, e para dizer não, e para dizer sim, para começar, para terminar, para ter todo o controle de todas as coisas da nossa vida. Se você diz assim, eu não consigo parar de comprar, então você precisa aprender a fazer isso. Eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de fazer isso. Não consegue sim, você é que não quis até hoje, você não exercitou isso na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus já nos capacitou para fazer isso, e é Ele que controla a sua vida. Se você deixar, você fica irado, com raiva, com ódio, com inveja, com ciúme, com desejos imorais, que às vezes acontecem, e é a maneira como eu lido com isso, é que vai dizer se eu tenho ou não o governo de Deus na minha vida. O reino de Deus é isso. Isso faz parte do reino de Deus, sabia? Se tem uma coisa que eu gosto de ensinar é sobre o reino de Deus. E tem uma área do reino de Deus, Jesus falou assim que o reino de Deus, lá em Lucas, ele diz assim, o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Ele não está fora não, ele está dentro de mim e de você. O governo de Deus já está em mim e em você. Esse reino significa governo, vontade. Reino está ligado à vontade, sabia? Quando Jesus está falando de reino, ele está falando de vontade. E quando ele está falando de vontade, ou seja, esse reino, essa vontade de Deus já está em nós. Então o reino já chegou dentro da minha vida.
A vontade de Deus é que governa a minha vida, já não é a minha vontade mais. Paulo diz isso, não é? Já não vivo eu, mas Cristo, Ele vive em mim. É Ele que habita em mim, é Ele que governa a minha vida, Ele que governa os meus pensamentos, Ele que governa as minhas emoções, Ele que governa as minhas atitudes, os meus comportamentos. Então é a maneira como eu lido, porque o reino de Deus, ele faz parte desse governo na sua vida. Eu sei que tem algumas áreas que elas ainda não foram conquistadas na nossa vida, e é uma conquista. À medida que você vai andando e passa o tempo na sua vida, você vai conseguindo vencer os pecados, essas coisas que estão dentro de você, mas depende de você e de mim. E quando você vai vencendo, o Espírito vai tomando o controle, o governo, e você vai sendo dirigido pelo Senhor em tudo na sua vida, inclusive nas suas emoções. Se você tem domínio próprio, você é capaz de resistir e dominar e vencer todos os sentimentos que vierem sobre o seu coração. Eles não te dominarão como dominou Caim. A gente precisa ser sincero, tem hora que dá vontade de matar umas pessoas, não dá? Não. Imagina se a gente fosse matar todo mundo que a gente fala assim, nossa, vontade de dar um burro nesse cara desse fulano. Você acha que não dá vontade, não? Você acha que não me dá vontade, não? Não. Tem hora que não dá vontade de dar nenhum, não é 3, 10, uma vez. Isso é a coisa mais normal do mundo. Só que tem um Espírito na minha vida que já colocou em mim o governo dele para dizer, olha, melhor é abençoar do que dar um 3 burros nele. Melhor é orar por ele. Melhor é abençoá-lo do que mandar ele para o inferno. E a gente vai conseguindo vencer cada dia. A gente vai vencendo dia a dia. E não pense que você não consegue. Você consegue sim e vai conseguir. Vai conseguir. Dia após dia vai conseguir. Nós não vamos alimentar. A Bíblia diz que o Senhor vem buscar uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Lisinha, sem rugas. Imagina só, novinha, vem buscar a novinha dele, novinha noiva, linda, maravilhosa. E as rugas são essas coisas velhas da nossa vida, que nós precisamos pelo Espírito vencer dia a dia. A igreja precisa ser o exemplo do mundo. Nós somos a igreja de Jesus, a noiva do Senhor, aquele que vem buscar e ele está esperando. E essa igreja precisa ser sem mácula e sem ruga. Imagine você, eu vi meu pai morrer com quase 80 anos, eu passava a mão no rosto dele e procurava uma ruga. Meu pai não tinha uma ruga. Lisa a pele dele. Eu nunca vi um negócio desse. Pele santa. Toda mulher queria, opa! Lisa, lisa, lisa. Essa igreja que Jesus... Não é ruim quando você chega no espelho e olha, tem algumas marquinhas, não é? Mas é melhor mesmo é não ter marcas na nossa alma e no nosso espírito. Chegar e dizer assim, Senhor, está aqui eu, sem mácula nem ruga, me faz assim todos os dias. Sabe usar esses cremes do seu espírito que tem aí? Como é que chama? Renil.
Renew do Espírito, para eu todo dia me renovar, e não precisar de fazer, mas ter aquela pele lisa, mas na alma, no espírito, no coração, na mente. Esse é o Espírito que Deus nos deu. E para vencer, nós precisamos reconhecer, confessar e nos arrepender. Se você só vence o pecado dessa maneira, você só vence o pecado dessa maneira, você só se torna uma nova criatura o dia em que você confessa e deixa, e fala: Deus, eu não quero, eu não vou mais, eu não quero mais isso na minha vida. É nessa hora que o Espírito te dá toda a graça para você vencer e trazer controle sobre a sua vida. Aí você vai dar a chave para ele e falar assim: agora quem controla a sua vida sou eu. O Espírito de equilíbrio, a presença do Espírito de Deus traz equilíbrio sobre tudo nas nossas emoções. Equilíbrio. Nós fomos chamados para ser um povo equilibrado. O povo de Deus, quando eu olho para Jesus, às vezes eu olho para Jesus, eu olho para a igreja, eu olho para as pessoas, eu digo assim: onde é que fulano inventou isso? Tem algumas coisas que eu olho assim, algumas invenções, algumas estremeliques que o povo dá, que eu falo assim: onde que eles inventaram isso? Eu nunca vi Jesus fazer isso. Eu nunca vi Jesus agindo dessa maneira. Eu nunca vi esse comportamento de Jesus. Outro dia mesmo eu estava comentando com a Ângela e eu disse uma coisa: você já percebeu que Jesus fazia milhares de milagres? O próprio João disse que se fosse escrever todos, daria vários livros, porque eles escreveram alguns dos milagres de Jesus. Imagina que Jesus deve ter curado milhares de pessoas, e Jesus nunca fez propaganda de nada do que ele estava fazendo. E aí nós vimos as pessoas vindo na frente, né? Às vezes, naquele show, né? Eu não entendo. E às vezes nós vimos o comportamento de Jesus, a maneira como ele agia, a maneira como ele falava, o comportamento dele. Nele é o alvo, irmãos. Ele é a referência nossa. Se nós olharmos para ele, nós vamos ver: Jesus era um homem equilibradíssimo em todos os momentos. Você imagina alguém que você sabe que está te vendendo, está te traindo, está chegando perto de você para entregar para os inimigos, e você fala assim: que vieste, amigo? A gente precisa aprender com esse homem. Nós precisamos aprender com esse homem. A que vieste, amigo? Judas chega e Jesus pergunta: você veio para quê, amigo? Jesus, sendo enxotado, ele diz: Senhor, Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. É esse Jesus que impactou a vida do Augusto Cury para dizer assim: esse tinha controle realmente sobre as suas emoções. O espírito de equilíbrio. Jesus era um homem totalmente equilibrado em tudo que ele fazia. E é Ele que nos capacita para ter esse equilíbrio. O Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus que produz esse equilíbrio em nossa vida. Domínio em nós. Domínio próprio em nós. Sabe por quê? Porque Ele traz a saciedade. Saciedade. O homem que tem o Espírito de Deus, ele é saciado na sua vida. Aquele enchimento do vazio é dado pelo Espírito Santo na nossa vida. Então, você tem esse equilíbrio. Você gosta de comer? Come. Você come o tanto que precisa. Você gosta de fazer as coisas? Você faz tudo com equilíbrio. Porque você não precisa preencher. Você já está preenchido pela presença do Espírito na sua vida. Todos aqueles que estão preenchidos pela presença do Espírito na vida, não precisam ser preenchidos por mais nada. Ele come, ele bebe, ele aproveita das coisas que Deus deu com equilíbrio. Ele faz todas as coisas de forma equilibrada, porque ele já está totalmente preenchido pela presença do Senhor. Isso é que é mais importante de tudo.
Você é saciado. Às vezes eu fico pensando, as pessoas estão vazias, não sabem o que elas estão sentindo. Às vezes é uma ausência do próprio Deus na nossa vida. A vida torna-se sentido. Eu fico pensando, outro dia eu comecei a pensar, e eu disse assim, comecei a escrever, disse: Senhor, o que seria de mim sem o Senhor? O que seria de mim sem o Senhor? O que seria da minha vida sem o Senhor? O que seria a minha vida sem a sua presença? Eu não consigo viver ou pensar como as pessoas conseguem viver sem o Senhor na vida delas, porque eu não conseguiria viver. Eu estou plenamente saciado pela sua presença em mim. Mesmo vendo todas as coisas reviradas, mesmo vendo as situações difíceis, os problemas, as dificuldades, as necessidades, eu posso dizer: estou totalmente saciado pela presença de Deus. O resto vai ser acréscimo na minha vida. E é assim que nós precisamos viver. Esse Espírito nos trouxe uma saciedade. Ele é capaz de frear todos os sentimentos e desejos pecaminosos em nossa vida. O lindo Espírito Santo que nos foi dado como presente. O lindo Espírito Santo que te foi dado, que nos foi dado como presente ali na cruz. Ele diz: eu não deixarei vocês sós. Eu enviarei o Consolador, e ele virá sobre vocês e vai batizar vocês, e vocês vão ser cheios da minha presença na vida de vocês. E isso nos basta. Isso nos basta. Tudo que vier é lucro. Até a morte, se vier, é lucro. Porque nós já estamos saciados pela presença de Deus. A Bíblia diz assim, o último versículo lá de Gálatas 5:16. O último versículo que eu vou ler. Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui está a chave. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você fala assim: nossa, mas é muito difícil viver pelo Espírito. E viver pelo Espírito não é aquele negócio, estou aqui zen, não é isso. Aquela calmaria. Você viver pelo Espírito não é aquela coisa que fala assim, ser retardado, pode fazer comigo o que você quiser. Não é isso não. Viver pelo Espírito não é isso, não estou sentindo nada, tudo bem. Isso aí é droga. Estou viajando, entendeu? Isso aí é cocaína, deve ser, entendeu? Maconha. Significa que você não vai viver. Viver pelo Espírito não significa que você vai viver assim: nada me toca, não sinto nada, estou bem. Não é isso. Viver pelo Espírito é fazer aquilo que o Espírito quer. É fazer a vontade de Deus. É ser governado por Ele. É ser governado por Ele. Você vai continuar sentindo, você vai continuar sentindo raiva, você vai continuar sentindo desejo de dar uns murros, você vai continuar com vontade de dar uns tapas na orelha, vai continuar do mesmo jeito, só que você vai ter o governo na sua vida e vai dizer: não vou dar, em nome de Jesus, veja, eu vou abençoar. Vai, em nome de Jesus. É assim. Nós vamos continuar do mesmo jeito. Só que você vai ser governado por esse Espírito. Isso é viver pelo Espírito. E a Bíblia diz que o grande valente dessa vida é aquele que é capaz de dominar as suas emoções, os seus desejos, as suas vontades, todos os impulsos da carne, e colocá-los no devido lugar e dizer assim: quem governa sobre você sou eu, e não você mais sobre mim. Quem governa agora sobre a carne é o Espírito que está em mim. Você não tem mais governo sobre mim.
os impulsos de comer, de beber, de comprar, de fazer as coisas que eu não preciso. Agora quem tem o governo é o Espírito que está em mim. Então o grande valente é aquele que tem o Espírito Santo e por ele é capaz de vencer tudo o que quiser dominar. Esse é o grande valente que Deus chamou. Nós somos esse povo de grande valentia, capaz de vencer todo impulso, todo desejo da carne, e que a Bíblia diz: se você viver no Espírito, de modo algum, de maneira nenhuma, você vai satisfazer os desejos da sua carne. Esse é o grande valente que Deus chamou para viver no reino dele, governado, dominado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te dê graça para viver assim. Que Deus nos dê graça para viver assim. Lembra só de uma coisa, de tudo que eu estou falando. O Espírito está sobre você para governar qualquer impulso, qualquer coisa que tenha dominado ou tentado te destruir, tentar destruir sua vida. Ele já está sobre você. Pai, obrigado, Deus, pelo grande presente que o Senhor nos deu, chamado Espírito Santo. Obrigado pela grande graça que o Senhor nos deu de vencer o pecado, de vencer, Senhor, todo impulso, todo sentimento, todo desejo que é da carne, Senhor. O Senhor nos regenerou, o Senhor nos fez novamente, o Senhor criou um novo homem em nós, o Senhor criou um novo ser em nós, e foi o Senhor que fez isso em nossas vidas. Não foi nenhum homem, não foi nenhum ser humano, não foi a nossa vontade, foi o seu Espírito em nós. E nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te agradecer pelo grande presente que o Senhor nos deu, pela grande graça que o Senhor nos deu, pelo grande favor que o Senhor nos deu, pela misericórdia que o Senhor nos deu, chamado Espírito Santo, para manter a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos desejos, os nossos impulsos sob o freio, sob o seu governo, sob o seu domínio. Graça seja dada ao Senhor pelo seu Espírito, e àqueles que ainda não conseguiram ou não estão conseguindo, Senhor, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para vencer, que o Senhor nos capacite, que o Senhor capacite com todo o entendimento, levando-os ao arrependimento, para que o seu governo chegue plenamente na vida de cada um, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo seu Espírito em nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós cantar uma música, eu queria chamar o Link e a Thelma aqui, eu quero orar com o teu. Vem cá, Thelma. Aqui, vem para cá. Nós vamos orar com a Thelma. Bom dia, irmãos. Não sei se vai dar para falar muito mais do que bom dia, porque as emoções estão afloradas. Quero, em nome de Jesus, agradecer a vocês que estão fazendo parte deste momento diferente da nossa vida. Agradecer pelas orações, que eu sei que como igreja vocês têm nos apoiado, como igreja tem estado conosco, né? E eu vou falar pela Thelma um pouquinho,
ela fez o primeiro procedimento, de mais uns 2 que vão ter que fazer, possivelmente 2 mais, né? E graças a Deus, tudo transcorreu na mais perfeita normalidade. Ela, no primeiro dia, segundo dia, foi totalmente normal. Aí no terceiro, quarto e quinto ela sentiu um pouco, mas depois no quinto já começou a voltar, né? E hoje, graças a Deus, ela já está 99%, né, Tânia? Ou 99,5%. Posso? Então, se eu terminar aqui, eu quero agradecer a vocês que têm participado conosco, não somente em oração, mas que também ofertaram, né? Eu já tentei obter esse nome, mas essa lista aí é igual a lista para escolher o procurador da República, ninguém sabe quem vai ser, né? Mas eu quero agradecer em nome de Jesus a você, como igreja que nos abençoou. Deus se multiplique sobre a sua vida, Deus derrame bênção sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, para que não falte prosperidade. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Essa palavra é maravilhosa quando o Carlos prega. Verdadeiramente, aquele que tem um Espírito que tem um domínio sobre todas as coisas. É o Espírito de Deus que domina as nossas emoções, que nos fortalece, que nos faz atravessar, né? Que nos faz atravessar o tempo e o modo de Deus, porque há um propósito para todas as coisas. Deus não faz nada sem propósito, e a palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam e cooperam segundo aquilo que o Senhor tem, né? E quando nós andamos em espírito e em verdade, a palavra diz andando em espírito e em verdade, né? E a palavra de Deus nos dá a consciência, né, de um tempo de Deus, da travessia que Ele quer que nós façamos. Ele nos fortalece, e a verdade é que Ele nos faz ir bem, e eu estou bem, muito bem, tá, querido? Eu estou muito bem, graças a Deus por isso, né? E às vezes a gente pensa, né, você só consegue saber se você vai vencer quando você passa pela luta. Não tem como você saber se você é, né? Sabendo que o Senhor já nos fizeste mais do que vencedor sobre todas as coisas, não é verdade? E Ele que nos fortalece dia a dia, após dia. E Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é supridor, Deus é consolador, Deus é curador, né? Eu gosto muito daquele salmo que diz que Ele que nos tira o pé da cova, Ele que nos dá todos os dias a tua graça e o teu poder, né? E muito obrigado, queridos, né? Muito obrigado, gente. É maravilhoso quando você passa por algumas coisas e aí você se dá a experimentar do amor dos irmãos, se dá a experimentar da preocupação, né, de tudo aquilo que eu tenho orado. Outro dia eu estava orando pelas pessoas e algumas pessoas, e Deus disse: olha, eu tenho uma palavra que já foi escrita e eu zelo para que ela seja cumprida. Então o Senhor está zelando para cumprir a palavra dele, quando ele diz que aquele que semeia vai ceifar, vai receber. Então é o Senhor é que faz cumprir a palavra dele nas nossas vidas, querido. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada. Amém. Queria que você ficasse de pé, nós vamos orar por eles. Pai, o Senhor é aquele que faz todas essas coisas segundo a sua bondade, a sua misericórdia, e nada foge ao seu governo, principalmente na vida dos seus filhos. Amém. E eu tenho certeza, Senhor, que não está fora do seu governo tudo que os seus filhos têm vivido, ó Deus, nesses dias, particularmente a Thelma. E nós queremos, como igreja agora, Senhor, orar e ministrar na vida dela, Senhor, a cura, aquela cura que o Senhor, ó Deus, a mesma que o Senhor fez, ó Deus, no passado. Nós queremos proclamar agora o livramento dessa enfermidade, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer isso, e nós queremos declarar pelo seu Espírito, Senhor, ó Deus, que a cura venha sobre ela, que a presença do Senhor venha sobre ela, e que o Senhor venha, Senhor, aumente sobre ela, e que ela se sinta, Senhor, tocada, que ela se sinta, Senhor, ó Deus, impactada agora por essa presença magnífica na vida dela, Senhor, livre, ó Deus, totalmente livre,
plenamente livre, Senhor, dessa enfermidade. Nós oramos para que o Senhor, pelo seu poder, no nome de Jesus, venha, Deus, fazer esse milagre na vida da sua filha. Nós sabemos, Senhor, ó Deus, que o Senhor prova a nossa fé, e nesse momento eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça, Senhor, e livramento a Thelma, pelo seu poder dessa enfermidade. Que o seu nome seja glorificado mais uma vez, que o poder do Senhor se manifeste, e que o Senhor, ó Deus, pela sua palavra e pelo seu Espírito, manifeste com grande poder na vida dela, trazendo total livramento e cura sobre a vida dela. Nós queremos, Senhor, que a sua paz tome o coração dela, e que a convicção do seu Espírito venha sobre ela, que a alegria do Senhor aumente sobre a vida dela, que o regozijo, Senhor, que os salmos sejam colocados nos lábios dela, Senhor, de adoração, de louvor, e que, Senhor, ó Deus, coloque, Senhor, a alegria do seu Espírito, e que ela possa salmodiar, cantar, celebrar, Senhor, ó Deus, dar júbilo, Senhor, ó Deus, de alegria, Senhor, diante da sua presença, no meio de toda essa situação, que o seu nome seja glorificado através da vida dela. Amém. Senhor, e assim vai ser, em nome de Jesus. Deus, os seus salmos, ó Deus, estarão nos lábios dela, Senhor, para cantar e celebrar. Os seus salmos, Senhor, estarão, Senhor, nos lábios dela para glorificar o seu nome, para bendizer o seu nome, para exaltar o seu nome no meio, Senhor, de toda essa situação, no meio disso tudo. O seu nome será glorificado por ela, Senhor, ó Deus, no meio da congregação, e o seu nome será exaltado, Senhor. E assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Fortalece a vida do Lincoln, Senhor, concede a ele graça, e como o Senhor disse, Senhor, não falte farinha na panela e nem azeite na botija, Senhor, até que volte a chover. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor já tem feito, eu quero te pedir que o Senhor continue trazendo toda a provisão, de toda a espécie, de toda a natureza, ó Deus, que eles necessitarem, que os seus anjos, Senhor, ó Deus, estejam trazendo, ó Deus, e colocando aos pés deles, Senhor, como era colocado aos pés dos apóstolos, Senhor, toda a provisão e sustento, toda a necessidade dos seus filhos sejam supridas, Senhor, no físico, na alma, no espírito, em tudo, Senhor, eles sejam plenamente supridos, como o Senhor já tem feito, e muito mais, abundantemente. Nós abençoamos a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus vai colocar um salmo na sua boca, para você salmodiar e cantar, no meio dessa tribulação. Você vai adorar a Deus, e celebrar, e cantar no meio da congregação, e celebrar o nome dEle, e adorar. Eu não sei se Ele já tem feito, mas Ele vai continuar fazendo, e você vai salmodiar o Senhor, no meio de toda essa tribulação. Amém. Deus abençoe você, viu? Prazer ter-vos aqui conosco. Amém. Nós vamos terminar cantando. Deus te abençoe. Amém. Deus é bom. Quando o Carlos falava, eu meditava um pouco, e quando ele falou do Augusto Cury, e ele estava falando que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para dominar as nossas emoções, para governar as nossas emoções. Às vezes você sai na rua e você está dirigindo seu carro, e você toma uma fechada e você já quer partir para a briga, já quer agredir. Às vezes alguém fala alguma coisa com você que te fere, e aquilo gera um pensamento, e esse pensamento vai gerar um sentimento, e esse sentimento vai gerar um comportamento. E para você conseguir vencer esse comportamento que advém do pensamento e do sentimento, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas para você receber o Espírito Santo, você precisa receber Jesus Cristo na sua vida como Senhor e governante da sua vida. Jesus, quando estava com os discípulos, ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, e quando eu chegar lá, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que vai lhes ensinar todas as coisas acerca de mim, todas as coisas, aquilo que eu vos tenho ensinado nesses dias, ele vai revelar a vocês, e ele vai capacitar vocês a viverem assim como eu vivi nesses dias. Jesus venceu o mundo, e nós só podemos vencer o mundo se nós estivermos em Jesus, que é a videira verdadeira. Se você não estiver em Jesus, você não vai receber o Espírito
Santo. Primeiro tem que vir a pessoa de Jesus, e quando a pessoa de Jesus vem, o Espírito Santo, ele vem sobre a sua vida e ele te enche, ele te batiza. Talvez você está nessa manhã cansado de ser uma pessoa irritadiça, de ser uma pessoa briguenta, de ser uma pessoa que tudo te irrita e que tudo leva você a perder o controle, o governo das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e a partir daí gerar um comportamento que vai ferir e que vai machucar pessoas. Mas nessa manhã o Espírito Santo quer vir sobre você, e eu quero convidar você, se você ainda não recebeu Jesus na sua vida, você que está aqui, você que está aí na sua casa nos acompanhando, antes de nós cantarmos, eu quero fazer uma oração, e quero que você repita essa oração comigo, para que Jesus entre na sua vida, e a partir do momento em que Ele entrar na sua vida, o Espírito Santo possa te encher e capacitar a viver essa nova vida em Deus. Aleluia. Feche seus olhos e repita comigo essa oração se você ainda não recebeu Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã eu quero reconhecer que eu sou pecador. Eu quero reconhecer que eu não consigo viver sem o Senhor e sem o seu Espírito. Eu não consigo dominar as minhas emoções. Eu não consigo controlar os meus comportamentos a partir do momento em que pessoas fazem coisas comigo. E eu me torno uma pessoa irritadiça, e eu magoo, e eu frio, e eu agrido as pessoas. Mas nessa manhã, Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu reconheço que eu, por mim mesmo, não consigo vencer as mazelas da minha vida, eu não consigo vencer as minhas fraquezas, as minhas limitações. Por isso, nessa manhã, Senhor, eu quero te convidar a entrar na minha vida. Entra na minha vida. Venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. Venha o teu governo sobre a minha vida. Até hoje eu governei a minha vida, mas a partir desse momento eu quero te entregar o controle, o governo, o domínio das minhas emoções. Venha ser Senhor na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me enche com o teu Espírito. Eu estou cansado dessa vida. Eu quero uma nova vida em ti, Jesus. Eu quero ser uma nova criatura, assim como Paulo falou que era e que ele se tornou. Oh Deus, eu te peço que o Senhor venha sobre cada uma dessas pessoas que oraram comigo nessa manhã, que receberam essa mensagem de trono vindo através da vida do Carlos, e que agora nesse momento oraram, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo que eram pecadores e recebendo Jesus. Pai, eu te peço agora que o seu Espírito Santo venha sobre cada uma dessas vidas, renovando a força delas, renovando as emoções delas, transformando as emoções e os comportamentos delas. Senhor, transforme a vida delas, a história delas.